José Marques de Mello nasceu em 1943, em Palmeira dos Índios, Alagoas. Formou-se em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco em 1964 e em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco no ano seguinte. Atuou em veículos de comunicação e logo iniciou a carreira acadêmica em 1966, no Recife. Um ano depois, foi contratado pela USP em São Paulo, onde integrou o corpo docente fundador da então Escola de Comunicações Culturais, hoje Escola de Comunicações e Artes, a ECA. Em 1973, Marques de Mello se tornou o primeiro doutor em jornalismo no Brasil. A atividade acadêmica foi interrompida entre 74 e 79 por conta do regime militar. Anistiado, reassumiu sua cátedra na USP. Mesmo durante a ditadura, idealizou e ajudou a fundar, em 1977, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A entidade logo se transformou na principal associação de pesquisadores em comunicação no país. Era um grupo mais ou menos fraterno, que pensava diferente, mas não se agredia. Nós nos tolerávamos exatamente. Essa é uma das coisas da mística da Intercom, era ser pluralista. Toda vez que tem alguma tentativa de coibir alguém, nós entramos, a turma de fundadores, entra para dizer assim, não, todo mundo tem direito de falar. Talvez a grande missão que a Intercom teve aqui no Brasil foi essa, de legitimar a área de comunicação como uma área acadêmica. José Marques de Mello atuou também em outras universidades, como Unicamp, Casper Líbero e Metodista, e trabalhou em diversos jornais, mas foi como docente e pesquisador que deixou um enorme legado. Nomeado catedrático Unesco de Comunicação, publicou, organizou e editou mais de 170 livros. Muitos deles se tornaram referências obrigatórias no estudo da comunicação no país. Em 2012, o jornalista veio a Bauru participar da aula magna do mestrado em comunicação da Unesp. A pesquisa em comunicação avançou muito nas últimas décadas e talvez no último século, mas eu considero que ainda tem muito a fazer, principalmente aqui no Brasil, onde nós fazemos uma pesquisa na academia distanciada da sociedade. No ano seguinte, Marques de Mello retornou à Unesp para participar do Intercom Sudeste. Na ocasião, foi um dos entrevistados do programa Diálogos, da TV Unesp. Ele comentou sobre as dificuldades em desenvolver pesquisa em comunicação. Comunicação é um campo multifacético, é uma atividade multidisciplinar e que cada vez mais se torna complexa nesse Brasil que se moderniza. A comunicação, na verdade, ela é uma área, que eu diria, não só científica, mas uma área que envolve arte e tecnologia. Então, ciência, arte e tecnologia. Não dá para pensar na comunicação como alguma coisa isolada. O Cátedro Unesco também falou sobre as transformações provocadas no jornalismo pelo fortalecimento das redes sociais. As redes sociais abriram perspectiva de intervenção da audiência na emissão das mensagens. E muitas vezes os profissionais não estão preparados para isso. De modo geral, um comunicador, o jornalista, por exemplo, que é o meu caso, ele na verdade se considera muitas vezes senhor da verdade. E acho que isso não é correto do ponto de vista pedagógico. Chefe do Departamento de Comunicação Social da Unesp em Bauru, Maria Cristina Gobi foi orientanda de Marques de Mello no mestrado e no doutorado. Ela comenta que o pesquisador foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do ensino em comunicação no país. Ele foi o responsável pelo grupo que instituiu as novas diretrizes curriculares do curso de jornalismo que está vigindo agora, né? Então, ele tinha uma visão bastante ampliada do que era jornalismo, né? Que o jornalismo não se restringia simplesmente à produção, né? Que existe por trás todo um processo comunicativo em que é importante o contexto onde as coisas acontecem, a forma como essas coisas acontecem e a própria perspectiva de quem vai receber essa comunicação, né? Então, ele tinha essa visão bastante, eu diria para você, significativa do fazer jornalismo de qualidade, com ética, né, respeitando os valores, a cidadania. Gobi cita ainda que, mais do que um renomado professor, pesquisador e comunicador, Marques de Mello tinha um olhar diferenciado para o outro. Uma capacidade muito grande de unir as pessoas em torno de coisas importantes dentro da comunicação, né? Então,
Ele pegava um jovem pesquisador, um menino que estava vindo da iniciação científica e colocava junto com uma liderança emergente, né? Um jornalista né, de projeção nacional ou internacional. Então esse era o Marques de Mello, né? Uma pessoa que conseguia olhar o outro e enxergar para além daquilo que a gente vê normalmente. E ele nos envolvia, né, para estarmos juntos com ele em todos esses processos. Então, uma pessoa magnífica, um amigo, eu falo que uma pessoa que eu devo a minha formação intelectual, né, que assim como eu, muitas pessoas, né, ele formou um contingente enorme de pessoas. Então, é uma pessoa que vai deixar uma lacuna bastante grande no campo da comunicação social e do jornalismo mais especificamente.